descabelada hoje. Olá, gente. Boa noite, boa noite. Oi, oi. Vim falar rapidinho que pediram bastante no feriado, eu não consegui. Oi, boa noite, boa noite. Oi, oi. Vim tirar umas dúvidas aí. Oi, boa noite. Tem um tempinho aí, um pouquinho. Não vai não. Boa noite, boa noite. Vai ter que comer carne, achar outra fonte de proteína. Não, assim, o HIIT sempre é bom pra gente dar uma secadinha, né? Eu gosto de fazer 2 vezes por semana, eu acho legal. A dose ideal, a manutenção, o valor ideal, eu gosto da vitamina D em torno de 120, por aí, 110, eu acho perfeito. A vitamina D ajuda muito, né, na manutenção da massa magra, no emagrecimento, na imunidade. Então, quando a gente faz alguma dieta restritiva, seja low carb, seja low fat, muito tempo, a gente acaba depletando algumas vitaminas mesmo. Então, a gente tem que repor, não tem jeito. Tem que fazer reposição mesmo de vitaminas. É normal cair o cabelo, né? As unhas ficam mais fracas também. Geralmente a partir do segundo, terceiro mês. Qualquer horário, eu tomo o meu no pós-treino. É uma boa fonte de proteína, né? Eu gosto dele no pós-treino. É, o fim de semana foi corrido. Tá baixa. 99% da população tem a vitamina D baixa, né? A gente sabe hoje em dia. Depende, eu não uso. Ah, você acha que não, Bruno, não precisa, você tá bem. Sim, eu prefiro. Mas eu gosto, isso mesmo, do HIIT depois. Para ganho de massa, eu gosto de carbo. Eu gosto do HIIT depois da musculação, sim, sempre. 2, 3 vezes por semana, não precisa mais do que isso. Ah, Bruno, a questão sua do carbo fica muito a seu critério. Centro não, não vai resolver muito não. A proteína, eu gosto de uma dieta com uma média ingestão de proteína, né? Não, não precisa. Eu também não como. Assim, eu tenho um ganho de massa bem legal. Mantém, faz a dose de manutenção só. Não precisa mais suplementar, só suplementa. ZMA ajuda, é precursor natural da testosterona, né? Então ele ajuda sim. Ah, então, né? Assim, eu manipulo, né? Não, não quebra não. É um aminoácido, né? Vale a pena você fazer a glutamina. A glutamina, ela também melhora muito a disponibilidade da serotonina, né, gente? Eu ganho em cetose, a minha massa. Eu vivo em cetose, né, gente? Então, assim, isso daí vai muito de pessoa para pessoa, que eu falo sempre, mas seria mais ou menos 40% da sua ingesta diária baseada em proteína. Eu mantenho a minha assim. Leucina, eu gosto dela às vezes 3 vezes por dia, assim, é bem legal se você suplementar direitinho. Não, não atrapalha, o Trident não atrapalha. A gente sabe que o hálito cetônico incomoda um pouquinho, o Trident ajuda muito nessa parte, né? Eu ganho em cetose, com uma ingesta boa de proteína. Na verdade, gente, isso do carboidrato também é muito. Não, não pode. Isso é muito cultural, né? A gente sabe que o que faz a gente fazer síntese proteica é a proteína. O carboidrato e a gordura são fontes de energia. Então, assim, se elas vêm do carboidrato ou da gordura, é indiferente para o corpo, contanto que elas venham, né? Terá, assim, mas assim, talvez você tenha que repor um pouquinho, né? Até o seu eixo embalar outra vez. O anticoncepcional inibe o eixo, né? A gente sabe disso. Então, talvez no começo vale a pena você repor um pouquinho de testosterona. Transdérmica, né, na pele. Faço sempre, assim, umas 2 vezes por semana faço. 2, às vezes 3.
Hoje, por exemplo, eu não almocei porque não deu tempo, foi uma correria danada e eu fico bem. Aí eu comi umas macadâmias e pronto. O glúten é ruim para todo mundo, né? Principalmente com. Não, em São Paulo não. Principalmente para quem tem algum problema de psiquiátrico. A gente sabe que o SHBG alto indica que você está com muito estrogênio circulante, ou seja, está ligando muita testosterona. É, exatamente. A quantidade de proteínas, sim, mas nem todo dia eu reponho toda a proteína, não. Pode, pode sim. Entrar em cetose, induz uns 3 dias de cetose, assim, com umas 10 gramas de carboidrato por dia, no máximo, ou seja, proteína, gordura, só uns 3 dias, aí você vai entrar em cetose e aí depois você aumenta para 30 gramas, né? Não, a abóbora é bem-vinda, assim, só não abusar, né? Foi bife de picanha com salada regada no azeite e camarão frito. Ontem foi uma refeição que a gente fez. Assim, essa semana, no feriado, eu e meu marido, a gente basicamente comeu uma vez ao dia. Eu gosto muito de ZMA, somatodrol eu nunca usei, assim, o ZMA eu acho bem legal. Não tenho certeza, assim, mas eu sempre peço aos meus pacientes para evitar a batata, o inhame e o aipim, porque o índice glicêmico deles é muito alto, para quem quer no low carb, né? E assim, a gente não come a mesma quantidade de abóbora que a gente comeria de batata ou de inhame, né? Não, não controlo muito, não. Obrigada. Também sou sua fã. Não, o jejum é anabólico, gente. O jejum é anabólico, tá? Então, você pode fazer um jejum e começar 1 hora da tarde a comer, e aí você faz um jejum de 16, tipo de 9 da noite até 1 da tarde. Essa janela é anabólica, isso já foi comprovado, né? Tem alguns pacientes, inclusive fisiculturistas, que fazem isso, essa janela. Olá. Não, gente, hoje me falaram isso, mas eu acho que eu não levo muito jeito, não. Ah, não, não, na verdade é cetose. Ultimamente tenho paciente diabético tipo 1, inclusive, e eles ficam muito bem na cetose. Obrigada. Então, assim, a gente só tem que monitorar, no caso do diabético, a quantidade de insulina que ele está aplicando, né? Porque com certeza a demanda vai ser menor. Mas o ideal é que você faça com acompanhamento, né? Pode treinar sim, pode, pode. Gente, eu tento treinar sempre que eu posso. Obrigada. Então, assim, não, não atrapalha, né? Obrigada, gente. Obrigada. Então, hoje me perguntaram isso de palestra, mas assim, não sei, enfim, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente faz, assim. Mas eu gosto muito de falar com vocês aqui. Ah, eu tô sem horário, né? Enfim. Pois é, né? Uma pena, porque é tão bom, a cetose é tão boa, a gente se sente. Hoje em dia, até para quem não é adepto da dieta paleo, já é consenso. Qual é a pergunta que ela fez? Desculpa, gente, eu não vi. Hoje em dia, mesmo para quem não é paleo, ah, em porções de emagrecimento, não, mas obrigada. A porção é mais importante na hipertrofia, no emagrecimento, não. Não, nesses 3 dias não. Nesses 3 dias só pode carne, ovo, frango, peixe feitos na banha, ou na manteiga, ou no óleo de coco. Só isso, 3 dias. Aí você induz a cetose, aí entram as nozes, as saladas, o óleo de coco é termogênico. A pasta de amendoim é um grão, a gente não come grão, né? Alguns estudos relatam que ela é um pouquinho ah, sim, sim, que ela é um pouquinho inflamatória, o amendoim, né, por ser grão. Mas assim, eu não acho ruim, não. Então, na falta de uma coisa melhor. Não, a low carb, na verdade, ela vem dentro da paleo, né? Na paleolítica a gente come batata, inhame, aipim. E na low carb a gente tira isso, mas mantém a paleo. Vale a pena o ômega, né? Um polivitamínico, eu acho que vale a pena. Eu sempre peço aos meus pacientes para dosar os níveis sanguíneos de vitamina, minerais e tal.
a nossa dieta, ela responde muito rápido, sabe, Carlos? Então, assim, eu tenho paciente que perdeu... eu tive um paciente, assim, um cara muito vitorioso mesmo, muito orgulho eu tenho, que ele perdeu num mês 18 quilos, assim. Então, 40 dias, aliás, 18 quilos, e isso é bem legal. Pode usar, pode usar manteiga de coco. Lanche pré-treino, eu gosto muito de ovo, gosto muito de abacate, gosto muito de morango no pré-treino, né? Essas terapias de medicamentos assim, minerais, generalizadas, elas são complicadas, né? O T3 geralmente na segunda semana. Pois é, né, Bruno? Você fica tirando onda com a gente aí. Consegue. Ele é um guerreiro, assim, e eu tenho muito orgulho mesmo dele e da família. Lá o carbo indicado eu indico para criança a partir de 12 anos. Menor do que isso, só na palha eles já perdem. Então, para o local é muito restrita, né? Eu não gosto muito de dieta restrita, não. Eu gosto que os meus pacientes se emagreçam comendo. Eu acho que se você faz uma dieta restrita, quando você volta a comer, você engorda. Então, o ideal é que o seu corpo aprenda a emagrecer, emagreça e aprenda a viver bem com essa alimentação, para você não engordar de novo, né? Boa noite. Então, assim, por isso que eu gosto muito da nossa alimentação, da nossa dieta, assim, né? Um hábito alimentar. Para quem eu indico e quem eu já prescrevi, eu sempre falo para tomar uma vez ao dia. Pois é, essas alterações no metabolismo, elas não são boas, gente. Eu sempre falo assim, toda vez que a gente faz uma dieta, a gente dá uma pancada na tireoide, né? Então o ideal é você mudar a alimentação e manter ela sempre. Ah, os carbos que a gente indica, na verdade, não tenho ninguém, mas eu vou ver alguém de São Paulo, assim. Mas os carbos que a gente indica são aqueles que têm uma carga glicêmica abaixo de 12. De 12 a 15 no máximo, mas os abaixo de 12 são os melhores. Então, de repente, vocês dão uma pesquisadinha aí na internet, vocês vão achar tabela de carga glicêmica, não é índice glicêmico, tá, gente? O índice glicêmico é baseado no pão. Vejam carga glicêmica e escolham os alimentos com uma carga menor do que 12, de 12 a 15 no máximo. Sim, a cenoura é um carbo de liberação boa, então tem uma carga glicêmica boa. Os vegetais têm carbo, né, gente? Não, de jeito nenhum. Não necessariamente, não necessariamente. O magnésio é um mineral essencial pra gente, né? O grão de bico a gente não come porque é grão, né? O magnésio é um mineral essencial, assim como o zinco, o selênio, né? Sem eles o nosso corpo não funciona. Mas tudo em excesso faz mal, né? A maçã, ela tem um índice glicêmico baixo, mas em algumas pessoas ela dispara a fome. Então só isso que tem que estar atento mesmo. Mas é um bom carbo. Eu gosto de maçã, assim. Gosto bastante da maçã. Os hormônios você pode conjugá-los, assim, principalmente os bioidênticos, né? São bem tranquilos, assim. E depois do café, depois do café. Vagem, sim, depende da vitamina D, assim, quanto tá a sua taxa. Não precisa. Para quem quer ganhar massa, a gente tem que fracionar a proteína, mas para quem só quer manter, você pode ficar bem na palha. Pode sim, pode ser. Pode ser aqueles básicos assim. Para perder mais rápido, sim, né? Porque aí você vai ficar com 30, 50 gramas de carbo líquido por dia, que são os carboidratos menos as fibras. Se você colocar esses carboidratos, aí você vai aumentar. Pois é, tem várias pacientes assim, gravidinhas lindas. Lactobacilos, né? Kefir ajuda porque aumenta a serotonina. Então, isso daí essa questão de amar o doce é complicado. Aí a gente precisa ver como é que estão os neurotransmissores e aí de repente um fitoterápico vai ajudar, né? Parabéns, né? Vai vir um bebê palho por aí, super saudável, né? Tem uma menininha, se eu não me engano, na Austrália, que ela é palho desde que ela estava na barriga da mãe dela. E ela nunca ficou doente, né? 25 gramas de proteína dá mais ou menos um bife de 120 gramas por aí. Ó, que legal, parabéns. De vez em quando, né? De vez em quando. 3 a 4.
3 a 4. Oi, oi, oi. Não, vitamina até que não tá muito crítico não, mas pode melhorar. É o doce, pois é. Tem alguns estudos aí que dizem que se você coloca uma porção de proteína logo pela manhã, tipo 3 ovos, ou um bife, ou um scoop de whey, e outras 18 horas, outra porção, né? Você diminui um pouquinho a vontade de comer doce. Mas isso não tem nada. Eu não li o estudo, tá, gente? Isso eu assisti em uma palestra, assim, mas eu ainda não vi esse artigo, assim. Tô falando para vocês assim que a pessoa falou de confiança minha, assim, o professor, e é bem legal isso. E até porque não vai fazer mal, né? Faz a palio, sim, mas aí não pode ficar sem carboidrato, né? O bebê precisa do carboidrato. Para hipertrofia é pouco. Para hipertrofia é pouco. À noite o ômega é melhor. Pode se tomar à noite, não precisa não. O óleo de coco dá um pique bom para malhar. Ah, obrigada. O óleo de coco é bem legal. Tem que ir para academia, não tem jeito. A gente não come glúten, a gente não come nada disso. Assim, isso é inflamatório, né, gente? Engorda, é inflamatório. Aquelas bolinhas que a gente tem no braço, assim, que a gente tem não, graças a Deus, não tem mais. Mas aquelas bolinhas que é muito comum a gente ver na pele, alguns estudos afirmam que aquilo ali é glúten. E você tira aquilo, a pele limpa. Vai bem, ótimo, sim, vai bem, vai bem, vai bem. É normal porque a gente concentra um pouquinho, né? Não é necessário comer de 3 em 3 horas, não, mas a gente tem que ver a quantidade de proteína e fracionar. A acne também é inflamatório. Eu tenho um paciente que ele falou para mim na última consulta que, embora ele não tenha emagrecido muito, talvez ele tenha exagerado um pouquinho nas gorduras, nunca mais ele teve acne. E ele tinha muito. Não, catabolizar não, mas não faz hipertrofia, né? Óleo de coco, não, não quebra não, pode manter. Na verdade o protocolo quebra, mas a prática não. Eu já fiz com óleo de coco e sem óleo de coco. Não, a proteína não. O que faz a gente entrar em cetose ou não, gente, é a quantidade de carboidrato, tá? Isso é uma coisa que para deixar bem claro para vocês. A dieta cetogênica, não, em excesso não, mas assim, evita, né? Pode sobrecarregar algum órgão. Então, eu me perdi do que eu tava falando. Teste mais aminoácidos. Tem que ver, 29 pode baixar, né? Não é muito. De gorduras, o que? Na dieta, eu recomendo a cetogênica para secar, a paleo para crescer. Não, na verdade a minha é assim. Eu acho que a minha proteína é mais alta do que a gordura, porque o meu corpo responde melhor, né? É normal a ferritina subir um pouquinho, a gente acaba dando uma concentrada, né? É normal, mas sem perigo. Eu atendo um sábado por mês. Eu atendo um sábado por mês porque vem muita gente de fora e aí um sábado eu abro. Óleo de coco com café é um excelente pré-treino, assim, dá um gás bem bom. Você pode botar um pouquinho de canela também, ajuda bastante como pré-treino. Você vai gostar. O leite de coco batido com abacate também dá um gás bom, gente. Vou tentar. A gordura na cetogênica ela é o suficiente para você ficar saciada, entendeu? Não. Então, eu falo para os meus pacientes assim: perca o medo da gordura, mas não precisa exagerar, entendeu? Quebrar o platô, né? Não tem jeito, quebrar o platô mesmo. Não, isso daí não tem nada. Citacix é bom, mas tem carbo, né, gente? Não faz mal não, mas assim, eu acho que nenhum exagero é legal o cloreto de magnésio. Então, assim, mal não faz, mas o exagero não faz bem, com certeza, né? Tudo bem, eu acho perfeito esse pós-treino aí, é perfeito. Vai ter um blend bem legal para fazer síntese de proteína. Eu acho ótimo, sim, muito legal. Eu gosto muito disso. Se não desse nada, não adianta forçar nada. Mas a primeira coisa que tem que entrar é uma porção de proteína, com certeza, para hipertrofia. Jejum é suficiente, mas assim, bota um pouquinho de proteína também para não catabolizar músculo, né? Pode, Cinta Six é ótimo, é um blend. 2 a 3. 60% é o que eu falo para os meus pacientes manter. A sucralose, alguns estudos aí comprovam que ela não faz muito bem. Tem não, Bruno, tem não. Alguns estudos têm. Ixi, muita pergunta, me perco. Quantos dias? Eu vivo em cetose, gente. A cetose é até você chegar no peso que você quer.
Ah, obrigada. Ah, pode fazer low carb, sim, deve. Não conto não, gente. Na verdade, eu sou meio carbofóbica, né? O ácido lipóico é bem legal, principalmente pro fígado, né, gente? Que é o nosso órgão mestre. Ah, 2 a 3 vezes eu acho que é muito. Eu acho que uma. Eu gosto muito do xilitol e gosto muito da estévia de adoçante, entendeu? Pois é, mas não o bebê precisa de carbo, né? Não tem jeito. O bebê vai precisar. Eu acho que o que pode estar causando ah, esse inchaço aí pode ser retenção de líquido mesmo, né? Eu faço a cetogênica já desde o ano passado, gente. Não, se você está sentindo tontura, tá faltando sal ou tá faltando gordura. Eritritol também é bem bom. Só que é mais difícil achar, né? Hoje em dia stevia a gente acha em qualquer lugar. Ah, eu também sou. Ainda bem que eu não preciso muito de carbo, mas eu tenho alguns pacientes que precisam, tá, gente? É o que eu falo, cada corpo é um corpo. 200 a 300, depende de cada um, né? Não tem uma dose padrão. Naltrexona é bem legal, mas também é só com prescrição médica. Então, gente, o melhor momento para comer carbo, para hipertrofia, pré e pós-treino, com certeza. Jejum 2 a 3 vezes por semana. Eu acho que não. Receita todo dia não é legal. Magnésio eu acho que vale a pena ser dosável o valor e repor a dose que você realmente precisa, sabe? Então, a única coisa que eu realmente faço para meus pacientes de cara sempre já é a vitamina D, que a gente sabe que todo mundo tem baixa, é uma epidemia, e 5 gramas ao dia à noite, eu acho perfeito, só. Não, não quebra não. Então eu gosto do ômega 3, do fármaco, de carbo de 4 a 6 gramas por quilo dia. Ah, a vitamina D depende, cada dose é uma dose, né? Eu faço para os meus pacientes injetável mesmo. A gordura ela talvez iniba um pouquinho o GH no pré-treino para hipertrofia, mas para secar ela é bem boa. Eu já usei bastante assim. Então, ultimamente no pré-treino eu prefiro proteína, mas para quem quer secar, sou sim. Para quem quer secar é melhor. A gordura é bem legal no pré-treino, ela dá um gás. O vitamina D, os níveis laboratoriais ultimamente os padrões de laboratório já indicam até 100, mas eu acho que até 150, 120, 150 é um nível sanguíneo bem legal. E a vitamina D injetável, quando você faz, por exemplo, se a sua vitamina D tiver 30 e você fizer uma injeção de 600 mil hoje, amanhã quando você dosar ela vai estar 112. Então é um aumento rápido e dá um bem-estar geral muito legal. Não, de vez em quando não faz mal não. É, nutrologia, assim. E a minha, tipo, eu fiz uma vitamina D. ah, não, pode fazer nas refeições, assim. Se você não precisa perder peso, você pode comer as frutas, né? Acaba para hipertrofia. 6 gramas por quilo dia. Por quilo de peso, dia. Low carb. A vitamina D, 99% da população, cetose no dia seguinte, um jejumzinho. Sim, eu acho que as receitas. Não, isso daí eu nunca fiz, não, né? Mas. Não, não é perigoso assim, Bruno, mas eu não acho que vale a pena a gente usar os básicos, né? O lipidograma, os níveis hormonais, as vitaminas básicas, os minerais, a glicose, a insulina. Não vale a pena não. Eu tenho um paciente meu que é atleta de Ironman que quis fazer Bruno e eu não quis não. Acho que não vale a pena. Não conheço essa marca. Os comprimidos demoram muito a fazer efeito. A testosterona, a dieta ajuda bastante, o zinco, o selênio, o magnésio, a gordura, né? O colesterol é fonte de testosterona. E ver os exames laboratoriais para ver se tem alguma coisa que está roubando a testosterona, se ela está bem disponível, se não está, né? O chá de cavalinho é bem legal, ele ajuda bastante. Aí, o Bruno conhece. O Bruno tem uma experiência boa com whey, assim. Eu não conheço, nunca usei, mas não, a D injetável só a consultório médico. Não, é assim, elas soltam um pouquinho o intestino, né? Mas é só não abusar da dose, 30 gramas ao dia, 40 gramas ao dia, é bem legal de nozes, não precisa mais do que isso. O que mais? Eu uso sim, mas esse da Black School não. Não conheço, assim, não conheço, Bruno.
Não, na verdade eu tive que aumentar um pouquinho as fibras. Não, às vezes a cetogênica ela altera um pouquinho os níveis hormonais e ela pode fazer uma amenorréazinha assim. Só que eu sempre falo para todo mundo que faz a cetogênica, se não estiver usando o anticoncepcional ou se não tiver um DIU, para ficar atento, porque o nível de fertilidade aumenta, tá, gente? Pode ser. Essas bolinhas aí estão muito relacionadas a... Não, e algumas pessoas são mais tolerantes que as outras, né? Mas esses pré-treinos aí. Ah, que legal! Esses pré-treinos aí. Sim, a cetogênica, eu falei sobre isso, comecei. No congresso de nutrologia, gente, o nutrólogo que deu aula, o professor, assim, um nome de que eu respeito muito, ele não é adepto da paleo, da low carb, e ele diz que ele disse que a melhor dieta realmente para emagrecimento é a cetogênica, entendeu? Pois é, o óleo de coco, o DEA, na verdade, a gente só tem que ver o nível de deficiência. Se tiver deficiência, a gente repõe, mas em dose bem baixa, né, gente? E DEA funciona bem para mulher, né? Para homem não funciona muito, não. Para mulher funciona bem. Que mais? Para baixar a glicose, tira o carboidrato, que a glicose despenca. Vou botar alguns perfis lá. DEA oral, sim, 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 mas assim, tem que ser dose baixa, né, gente? No sangue, mede no sangue. O DEA é pró-hormônio, né, gente? Da testosterona é. O DEA é o pró-hormônio mais eficiente que tem, né? Beta-alanina? Sim, é legal. Para libido você tem que aumentar a dopamina, né? E aí a gente tem que ver o que que tá faltando, né? Repor direitinho. Às vezes a gente acha, não, não gosto de energético. Assim. Às vezes a gente acha que a questão da libido tá só ligada à testosterona, mas não, tá, gente? A libido tem outros fatores relacionados não hormonais também. Pois é, tô tentando olhar, mas é tanta mensagem, gente. Tanta mensagem que a gente não consegue, eu não consigo responder tudo lá. O HDL geralmente, a pregnenolona é muito boa para o raciocínio, né? O HDL na verdade é um marcador genético, né, gente? Ah, então, se você tiver uma tendência a ter baixo, vai ser baixo, né? O iogurte grego sem açúcar pode, mas o caseiro é melhor, né? E assim, laticínio a gente não pode abusar, né? Mesmo laticínio gordo, não passar de 100 gramas e tal. Então é isso. Eu vou tentar responder lá no Insta, tá, gente? Pode ser síndrome do intestino irritável, mas a gente também não pode esquecer de verminose, né, gente? Pra gente que come na rua, assim, as folhas, principalmente giardia e ameba, elas costumam dar um pouquinho de diarreia, a gente não pode afastar, né? Ah, obrigada. Então, isso é. Ah, carboidrato, triglicerídeo e carboidrato. Tem que realmente baixar, tirar o carboidrato. Meu Insta é arroba doutora Fernanda Silva Paleo. Ah, então, o triglicerídeo alto é carboidrato. Só tirar o carboidrato que o triglicerídeo despenca. E treinar bastante, o HDL aumenta, assim. O ômega também ajuda. Mas se o marcador for baixo... então, o síndrome do intestino irritável, o glúten é... Ah, que legal. O glúten atrapalha muito, né? Pois é, eu tinha que ter... Não, isso não, isso daí a cetose aumenta a fertilidade, gente. Lacre free, não, não acho que lacre free vale a pena. No SHBG alto ele rouba a sua testosterona livre, né? Então, conheço é boa, tá, gente? Extra Extreme é boa. Meu Snap eu não consigo usar, gente. Realmente eu não consigo usar, não consigo usar isso. Também os vídeos são tão pequenininhos, né? Ah, aumenta a fertilidade porque ela aumenta a testosterona, ela normaliza os hormônios, a gente trata o ovário policístico, diminui a resistência à insulina, então aumenta a sensibilidade, então a gente começa a modular os hormônios de forma mais coordenada e isso aumenta a fertilidade. Ultimamente eu tenho 8 pacientes grávidas e das 8,
2 queriam mesmo, e 6 foram pegas de surpresa, né? Dá sim, nesses 10 dias eu postei minha bioimpedância lá e eu alterei 2 quilos de gordura pro ganho de massa, tem que dosar, né? E só perdi 200 gramas de peso, mas assim, foi uma alteração significante em pouco tempo, né? Gente, eu vou ter que parar porque eu vou ter que fazer janta agora. Mas eu vou voltar essa semana, tá, gente? Realmente tem que ver, em questão não é só questão alimentar, pode ser medicamento, só alimentar não. Não, gordura sim, você come sem medo, mas sem exagerar, entendeu? Consigo ficar assim. Só que aí a minha proteína eu vou mostrar. Obrigado. Eu mantenho a minha proteína na média, entendeu, gente? Então com isso eu não catabolizo, não. Eu vou voltar essa semana, prometo pra vocês, tá? Eu vou postar janta. Tá? Um beijo, fica com Deus. Um beijo, 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 beijo. Um beijo. Ixi, me enrolei aqui.